noite, pessoal, tudo bem? 34º dia da minha quaresma de São Miguel. Hoje eu tô num cenário diferente, tô aqui na sala. Olha quantos santinhos a gente tem aqui. Tem o Padre Pio, tem o São Francisco, tem a Nossa Senhora, tem o São Miguel Arcanjo. Então, resolvi fazer aqui hoje. E eu tava pensando o que eu ia falar hoje, né? E daí eu fui na missa e eu vou falar sobre o que o padre falou, sobre o evangelho de hoje. E que foi, ó, eu vou falar pra vocês, Mateus, capítulo 18, versículo do 21 ao 35. Vou ler pra vocês, tá bom? Então, Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí a gente vai começar, né, seguindo a parábola do servo cruel. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com o que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo que eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários, agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que estivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que tinha se passado. Então, o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida. Por que me suplicaste? Não devias também tu compadecer-te de seu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Então, estava falando sobre o perdão hoje na missa, né? Como vocês puderam ver. E falando um pouquinho disso, acho que todo mundo tem pessoas que já nos magoaram de alguma forma, ou que a gente precisa perdoar, ou que já perdoou, né? É muito difícil alguém não ter algum caso de pessoas que magoaram, de coisas que você até hoje guarda mágoa no seu coração, né? O padre mesmo falou que ele teve uma época na igreja que ele foi muito atacado e que difamavam ele nas redes sociais, falavam mal dele, e na época ele ficou bem, né, bem triste, bem angustiado, né, por tudo que estava acontecendo, esses ataques contra ele. Mas ele falou que ele perdoou, tá escrito na Bíblia, né, que a gente tem que perdoar. E ele falou que ele perdoou. E como ele sabe que ele perdoou? Porque quando ele lembra do que aconteceu, ele não sente mais nada. Na época ele sabe que entristeceu ele, mas agora ele perdoou no coração dele. Então ele não tem mais nenhum sentimento de raiva, de vingança, de nada em relação a isso. Então ele sabe que ele conseguiu perdoar de coração mesmo, porque é esse sentimento que gera nele, né? Então eu ouvindo essa palavra hoje na missa e pensando, né, se as pessoas que eu tenho alguma mágoa, se eu já perdoei todas, né? Que é uma reflexão que não tem como a gente ouvir esse sermão e não pensar, né? E Deus é tão... cuida de cada detalhe, né? De tudo,
que aconteceu por 2 vezes dentro da igreja, 2 situações, uma hoje e uma outro dia, que eu vi que era Deus me mostrando que eu teria que perdoar. Uma outra vez, né? São pessoas que eu não tenho raiva, que eu não tenho nada contra, mas assim, me magoou em algum momento, né? Então, o que aconteceu? Faz, acho que, sei lá, não sei quanto tempo, 3 meses, não sei, que eu fui na igreja e eu sentei no último, acho que era no último banco, das 2 vezes, no último banco. E, de repente, sentou na minha frente uma pessoa que tinha me magoado, até tinha me falado desculpa, mas assim, na hora, né, do ocorrido, porque ela viu que ela se excedeu. Mas bobeira, assim, sabe? Só que essa pessoa acabou falando algumas coisas pra mim. Mas, resumindo, essa pessoa ficou magoada. Não, essa pessoa ficou magoada comigo, mas, na verdade, eu não tinha feito nada de errado. Ela falou algumas coisas que eu não precisaria ter ouvido e por sentimentos que vieram, né, no coração dela, ciúmes, algumas coisas assim. Então, essa pessoa me magoou e eu, depois desse episódio, a gente acabou se afastando, a gente era próximo, né? A gente acabou se afastando e acabamos não nos falando mais. Então, era uma pessoa que era minha amiga e depois desse momento acabou acontecendo isso. Aí, o que aconteceu? Fui na missa, sentei no último banco. Essa pessoa sentou no banco da frente, sendo que era muito improvável ela estar lá, porque ela não frequenta, não é dessa religião. Então, algumas coisas aconteceram que eu vi que, como assim? Tipo, não sabe. E foi, né? Sentou na minha frente. Eu falo, foi coincidência, mas aquela coincidência que a gente fala, né? Mas foi Deus que colocou ela lá pra me mostrar que ela estava na minha frente. E agora, eu perdoaria ela? Eu tô pronta pra perdoar? E naquele momento eu não sei se eu estaria pronta, mas resumindo assim, óbvio que eu vi que ela estava lá, ela viu que eu estava no banco de trás, mas não nos falamos, como outras vezes já nos encontramos e não nos falamos. Não por mim, porque se essa pessoa viesse falar comigo, eu com certeza falaria, porque eu já gostei, né? Eu gostava muito dela e foi uma bobeira assim mesmo, sabe? Uma situação que foi assim, acabou se excedendo por nada e ok, né? Talvez é o sentimento que ela estava sentindo naquele momento, mas, né? Foi quebrada uma amizade por uma coisa que não fazia assim, muito sentido, né? Assim, não teria um motivo de quebrar a amizade, né? Então, foi isso. Essa pessoa sentou na minha frente, eu falei, é isso, Deus? Na missa, né? Você está me mostrando que eu preciso perdoar ela? E ok, passou, né, aquele momento. E não nos falamos e ok. No meu coração, quando eu cheguei esse dia, rezei, né, por essa pessoa, falei que eu perdoava de todo o coração e fiz isso. Aí hoje, eu sentei, né, na missa, na igreja, eu tava sozinha e sentou na minha frente uma outra pessoa, mas nesse caso foi uma pessoa que eu levei um golpe, assim, né, teoricamente. Contratei um serviço, essa pessoa ficou de fazer, demorou, eu já tinha dado dinheiro e eu e minha mãe, né, a gente acabou perdendo dinheiro com essa pessoa e essa pessoa não honrou o serviço e não fez mais nada, né, e a gente não nos devolveu o dinheiro e bloqueou, né. Então, o que aconteceu? Essa pessoa sentou na minha frente. Na hora que, assim... Na verdade, eu vi essa pessoa uma vez, então eu não tinha certeza. Mas sabe quando na hora entrou a pessoa, sentou na minha frente e já me veio assim, ou Deus estava querendo me mostrar que era sobre essa pessoa. Essa pessoa parecia, não sei. Me veio essa pessoa, eu pensei, né? Eu não sei até se era ou não, porque eu não conheço muitas pessoas daqui da cidade. Então, ok, sentou na minha frente. Eu falei, meu Deus, de novo, o que tá acontecendo? Deus tá tipo, sendo o mais claro possível, né? Tá desenhando pra mim. Se, tipo, você não entendeu, eu tenho que desenhar. Essa pessoa é uma pessoa que eu me esquecia, mas óbvio que se eu pensasse hoje em dia da situação, eu falo, nossa, perdi esse dinheiro, sabe? Fico um pouco magoada, com raiva, né? Talvez.
E daí o padre começou a falar, hoje nós vamos falar sobre perdão. Aí eu falei, tá bom, Deus, mais uma vez tá me escancarando na minha cara que é isso mesmo. Seja essa pessoa ou não seja, eu sei que ela, né, se não for ele que tava na minha frente, eu tenho uma mágoa, tem, né, por tudo isso que aconteceu, mas eu entendi o recado, né, o recado de Deus. E o padre tava falando isso, né, e eu, sim, Deus já me mostrou de forma bem clara duas pessoas que eu sei que eu tenho que perdoar. Então, mesma coisa na igreja, sentou no banco da frente. A igreja é enorme, poderia sentar em vários lugares, não, mas não me viu, mas sentou no banco da minha frente. E, né, pra mim, Deus fez isso para que eu tivesse esse entendimento, né? E foi mais claro ainda quando eu vi o evangelho de hoje, que eu nem sabia qual era, né? Então, a lição que eu trago com isso, né, pro dia de hoje, por toda a vida, pela minha experiência, né, é que a gente não, né, tá escrito na Bíblia, como eu falei ontem. O que tá escrito na Bíblia, o que Deus, né, quer que a gente faça, o que a gente tem que seguir, tá tudo escrito, tá tudo explicadinho pra gente, né. Então, basta a nós mesmos, quando sentirmos no nosso coração e estivermos preparados, começar, né, a seguir e tentar fazer da melhor forma possível, né. Deus perdoa os nossos maiores pecados, nossas ofensas e perdoa, né. A gente vive errando, nós somos falhos, nós somos seres humanos falhos, né. Quantas vezes a gente não fez a mesma coisa e foi lá e pediu perdão para Deus, faz de novo e vai lá e pedir perdão. É como Deus falou, né. Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, o que é infinitas vezes, né? Quantas vezes você estiver disposto a perdoar, Deus aceita nosso perdão, né? Deus quer isso, espera isso da gente, né? Então, é uma forma... A gente tem que abrir mão, né? Das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, muitas vezes que estão no nosso coração há bastante tempo, né? Que até são de estimação, mágoas, ressentimentos de estimação, que a gente guarda, que a gente conta os casos, que a gente muitas vezes nos vitimizamos, né? Óbvio que tem muitas coisas, não estou generalizando, mas tem coisas que não vale a pena, que consomem muito mais a gente do que a pessoa, né? Que a gente nutre raiva ou nutre qualquer sentimento de ira, de vingança, né? Então, que a gente não deseje, né, ter esse sentimento. Tem outra passagem da Bíblia que fala: quando decido não me vingar, eu dou lugar à ira. Mas não é a minha ira, é a ira de Deus. Porque a gente não tem que dar o troco, a gente não tem que pagar na mesma moeda, a gente tem que deixar que Deus faça a justiça. O que Deus pediu é que a gente perdoe, né? Tanto que no final ele fala assim: se cada um de assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. É um mandamento, é o que Deus está nos ensinando, né? Às vezes a gente está irritado numa situação e a gente vai juntando e cada vez a raiva vai ficando maior, como se fosse uma panela de pressão prestes a explodir, né? Só que isso faz tão mal pra gente que acaba... Tem muita gente que fica doente, com doença emocional, doença física mesmo, né? Fisicamente. Até teve o Desperta, né? Que é um evento católico que foi no estádio, né? E o padre estava falando, até vi na internet, eu não fui, né? Mas que eles estavam fazendo um momento de perdão, né? E o padre falou que Deus falou para ele: tem uma pessoa aqui nesse estádio que, neste momento, ela está perdoando uma pessoa, ela está conseguindo, que muitos anos ela precisava perdoar. E Deus está me mostrando que nesse momento ela está perdoando essa pessoa. Então, só para Deus te falar como Ele está feliz com a sua ação, Ele vai te curar da sua cegueira. Tinha uma cegueira... Só que tá um estádio lotado, ninguém sabia quem era, né? E para você saber que é com você que Deus está falando, quem tem
tava perdendo a visão, acho que tava com 70% da visão, alguma coisa assim. Eu peço que levante a mão, que você está sendo curada agora em nome de Jesus. Aí a pessoa levantou a mão e ela foi curada e começou a pular, começou a gritar. Então ela liberou o perdão e agradou o coração de Deus, né? Deus quis retribuir, né? É muito forte, né? Deus espera isso da gente, né? E Jesus pagou por todos os nossos pecados naquela cruz, né? E cada vez que a gente não perdoa, a gente acaba ficando numa prisão emocional e física, né? E quando a gente perdoa, a gente nos liberta desses nossos sentimentos de angústia, que a gente carrega por tanto tempo, né? A gente carrega como se fosse numa mochila. E cada vez que a gente coloca mais coisas, ela vai ficando mais pesada. Então, a partir do momento que a gente perdoa, a gente sente um alívio, né? E a gente tem que perdoar de coração. Não é falar assim, eu vou perdoar para Deus castigar aquela pessoa. A gente saber que a gente fez a nossa parte, né? Não importa o tipo de ofensa, de pecado que a pessoa fez para você. Se você perdoa de todo o coração, que é o que Deus espera da gente, que é o que Deus pede, que é o que Ele fez pela gente, né? Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu, colocou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados e pagar esse preço, né? Que foi muito alto. Então, que a gente consiga, né? Olhar para o perdão dessa forma. E ver quando a gente guarda muita coisa ruim, muita mágoa dentro da gente, às vezes o veneno que a gente deseja para o próximo, que a gente deseja o mal, né? Assim como o mal que ele fez para nós, a gente não vê que a gente que tá tomando desse veneno todo dia, né? E quem tá morrendo é a gente, não é aquela pessoa. Porque quanta gente, essa moça, né, tava cega, talvez por tanta mágoa, tanta coisa que ela guardava, ela acabou tendo uma doença, né, física, porque a gente vai se esgotando emocionalmente, mentalmente. Então, é uma coisa muito, muito grave, né? É um sentimento que consome a gente, né? Esse sentimento de peso, né? De carregar uma raiva, de nutrir, né? Coisas ruins, que a gente possa liberar o perdão para essas pessoas, porque o que elas fizeram diz muito mais sobre elas do que sobre nós, né? Então, Deus hoje me mostrou claramente que a pessoa tá na minha frente, tipo, é isso, você tem que perdoar aquela pessoa, por mais que ainda, né, que você pense na situação e fale, nossa, é uma situação que me deixa triste. Mas a partir do momento que você faz uma oração, que você reza, que você coloca nas mãos de Deus e que você sabe que você tá com seu coração puro, que você fez a sua parte e que você é capaz de perdoar aquela pessoa, assim como Deus nos perdoa infinitas vezes, né? A gente faz o que Jesus espera de nós, o que é o certo, o que está escrito, o que é um mandamento, né? Então, quantas histórias a gente vê por aí de pessoas que perderam seus filhos, assassinados, e no tribunal tiveram um encontro com a pessoa que matou e foram, né, resilientes ao ponto de perdoar a pessoa que matou uma pessoa querida. Que é isso que eu falei, essas coisas que a gente sente fazem mais mal pra gente do que pras pessoas que a gente tá desejando, né? Não tem limites para o perdão, é isso que Deus quer dizer pra gente com essa palavra. Falando um pouquinho disso, o próprio Pai Nosso fala, né, como a gente tem que perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é um ensinamento, é uma coisa que a gente repete todos os dias na oração e que a gente não tem que falar de boca para fora, né? Se a gente repete isso, se a gente fala isso, tem que ser uma coisa que a gente deseja de todo o coração e que a gente tá falando para Deus, né? Então, que isso não seja mentira, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é um mandamento, é uma coisa que a gente tem que fazer, é um ensinamento que a gente repete todo dia. Então, gente, vou fazer uma oração com vocês e acho que por hoje é isso.
Acabou ficando um pouquinho tarde e eu quero subir esse vídeo, postar hoje. Então hoje eu só vou falar sobre o evangelho do dia mesmo, tá bom? Então eu vou rezar com vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigada pelas oportunidades que o Senhor me dá a cada dia, obrigado por me mostrar tão claramente quando eu estou fora da sua vontade e por me indicar sempre o caminho a seguir, que sempre vai ser através da sua palavra. Que o Senhor possa cada dia mais nos abençoar, continuar cuidando de nós, colocar seus anjos para que nos protejam, que através da intercessão de Nossa Senhora Aparecida, todas as pessoas que estão aqui junto comigo, todos esses dias me assistindo, sejam abençoadas pelas mãos do Senhor e sua casa, sua família, sejam sempre protegidas e cuidadas. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Nos defenda de todas as armadilhas, de todas as ciladas, de todo mal, de todas as pessoas que têm inveja, de todas as pessoas que querem nosso mal, e nos faça cada vez mais entender a importância do perdão. Transforme nosso coração em um coração puro, um coração que segue as suas palavras, que segue seus mandamentos, e um coração que transborda amor e uma alma cheia do Espírito Santo. Senhor, muito obrigada por mais um dia e que o Senhor nos abençoe essa noite e abençoe nosso dia de amanhã e todas as nossas famílias. Obrigada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, obrigada por mais um dia. Tô um pouquinho cansada, acho que vocês estão vendo no meu olho, na minha voz. Fiz bastante coisa, acabei fazendo tarde, como sempre. E eu gosto de fazer essas lives, eu gosto, tô aprendendo muito. Cada dia eu aprendo uma lição, mas eu tenho que me dedicar, né? Eu não gosto de não estar preparada, sabe? Então, cada dia eu tento um pouquinho, alguns dias vão ser mais curtos, outros dias mais longos, depende de como foi o meu dia e de como eu consegui me preparar. Mas vocês podem ter certeza que todos os dias eu paro, eu escrevo várias folhas antes de vir aqui falar com vocês, eu reflito, eu rezo, então espero que vocês estejam gostando. Faltam poucos dias. Depois eu vou ver se eu vou continuar fazendo mais algumas. Confesso que não todo dia, porque todos os dias é bem cansativo. E ter coisas novas todos os dias é um desafio muito grande. Está sendo um desafio muito grande. Mas estou lutando, estou firme e eu sei que eu vou conseguir. Porque é a vontade de Deus. Mas talvez quando eu continuar, eu continue com menos, 1 por semana, 2 por semana. Vamos ver o que Deus vai me pedir, vamos ver como que vai ser, né, tudo isso. Mas estou muito feliz de estar conseguindo entregar o que Deus me pediu, com as minhas falhas, com as minhas limitações, mas da maneira que eu tô conseguindo fazer, né? Que isso traga muitas coisas boas, muitas bênçãos e muito aprendizado, tanto para mim quanto para as pessoas que estão aqui me acompanhando. Tá bom? Agradeço todo mundo e até amanhã, gente.